Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, todos bem? Vamos lá. Esse é o último vídeo dessa sériezinha, dessa informação, né? Mas nós vamos ter outros vídeos sobre os 10 mandamentos, sobre guarda de sábado e tudo mais, tá bom? Nós terminamos o outro vídeo, né? Mostrando para vocês que como é que pode as pessoas acharem que o Messias estava desmembrando os 10 mandamentos em 2, se ele fala de amor e os mandamentos nunca falaram sobre amar. E aqui nós vamos ver por que apenas 2 orientações e 8 proibições são citadas, sendo umas desmembramentos, resultados ou ramificações de outras também citadas, e vários outros mandamentos morais são omitidos, né? Lembra? E a gente já vê nesse vídeo. A resposta é simples, porque os 10 mandamentos foram dados dentro de um cenário, dentro de um contexto cultural, para a situação da época, para aquele povo de Israel. Os conceitos morais eram diferentes, por isso o Criador detalhou e desmembrou certos itens. E quando eu falo Criador, eu quero desdizer Criador e dizer Deus, certo? Eu não quero entrar no mérito agora, ainda não é o momento. Mais para frente a gente vai fazer vídeos sobre isso, tá bom? Como já foi dito anteriormente, o adultério na antiga aliança tinha um conceito diferente. Uma pessoa casada não podia ter relações com outra que não fosse sua esposa ou seu marido, mas um homem podia ter várias esposas e concubinas. E o homem casado podia cobiçar outras mulheres solteiras. Ora, para ele casar com elas, as outras futuras esposas, ele antes, logicamente, desejava-as, lembra? Cobiçava-as, umas a uma, mesmo já sendo casado com as anteriores. E isso, naquele tempo, não era considerado adultério, meu querido. O adultério era o ato propriamente dito. Por isso, foi dito para não adulterar. Isso era uma coisa. E dito para não cobiçar mulher casada, isso era outra coisa. Homem casado com 3, 5, 10, 15 ou mais mulheres não cometia pecado por ter várias esposas. Nem pecava cobiçando novas outras mulheres. O que não podia era desejar e nem se relacionar com mulheres já comprometidas. Com o Messias isso mudou. Prova disso? Ele disse lá em Mateus 5:28. Vamos lá. Aquele que olha para uma mulher cobiçando-a, né, já comete adultério. Veja, ele estava querendo quebrar toda aquela coisa de que eu, sendo casado, poderia ter outros montes de mulheres. E eu, sendo casado, poderia cobiçar e desejar aquela mulher que era solteira. É nesse sentido que o Messias está dizendo: você olhou, você já está em pecado, já está adulterando. Você compreende, meu querido, que ele estava falando para o conceito deles lá, que eles podiam fazer qualquer coisa? Veja, até aquele momento, ninguém na antiga aliança achava que estava havendo adultério quando um homem casado cobiçasse uma mulher solteira. A lei do amor é a lei do Salvador, do nosso mestre, do Messias. Ele mesmo disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Não é assim que ele vivia dizendo? Na lei de Moisés está assim: eu, porém, vos digo. No Antigo Testamento, meu amigão, os antigos amavam a Deus pela letra da lei. E o meu próximo era o meu irmão judeu ou israelita. Você já viu isso aí? O Messias não veio confirmar a letra da lei, mas sim trazer o espírito da lei, o amor ao Criador e ao próximo, que através dele, o ungido, o Messias, o nosso Salvador, deixou de ser só um judeu, mas todos os povos são um só no Salvador. Uma clássica pergunta dos guardadores da lei. Bom, se a lei acabou, então agora podemos roubar, matar, adulterar, cobiçar? Essa pergunta é baseada na interpretação que coloca o Decálogo como um pacote fechado de leis imutáveis e eternas, e eles a fazem para calçar a guarda do sábado. A resposta é: nós, filhos da livre, filhos da nova aliança, claro que não fazemos e não podemos fazer nada disso, meu amigão.
Mas nós não roubamos, não matamos, não cobiçamos, etc, etc, etc. Não porque foi escrito nas tábuas de pedra, mas porque está escrito no Novo Testamento, com novos conceitos para todos os povos. E são condutas que vão contra a norma de amar o próximo como a si mesmo. A antiga lei acabou, mas acabou com a chegada da nova e eterna aliança, onde é enfatizada a lei do amor, e quem ama tem cumprido a lei, não é assim que está escrito? Ou seja, se você ama, você está cumprindo a lei do mestre, pois se você ama, você fará de tudo para não prejudicar o seu próximo, e fará de tudo para construir o amor e a paz. E o amor vai muito além de apenas seguir à risca algumas regras escritas lá em tábuas de pedra, que não descrevem toda a conduta moral dos discípulos do mestre. Você lembra que nós vimos? Lá, uma ligando a outra, o levita e o sacerdote passaram de largo, mas não quebraram nenhum mandamento, mas não amaram. Os guardadores, meu querido, da lei, questionam que todos devem guardar o sábado porque tal mandamento estava nas tábuas de pedra. Mas do mesmo modo, eles procuram seguir, e muitos esquecem, viu? Várias regras e condutas morais como ser solidário, compartilhar, não ser mesquinho, não ser egoísta ou avarento, não ser orgulhoso, reconhecer e prestigiar o esforço do próximo, ter compaixão, ter gratidão, não ter preconceitos, não omitir ajuda, perdoar, etc, 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 etc. Eu vou dar um exemplo quando eu fui membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Lapa, São Paulo, se isso chegar a vocês. Década de 80 virando 90. Ou começo de 90, não me lembro mais. Tinha o grupo dos ricos, que faziam as suas reuniões, vamos dizer assim, né, os seus ajuntamentos na chácara de um ou de outro, ou na casa de um ou de outro. Mas os pobrezinhos não eram convidados. Os pobrezinhos só eram cumprimentados, sabe aonde? Lá na igreja. Ô, bom sábado, irmão. Ô, bom sábado, irmãzinha. Ô, bom sábado. Mas na hora de uma festa, de uma reunião na chácara ou na casa de algum que tinha grana, que era rico, não eram convidados, não. Eu fui testemunha disso. Eu fui. E fui convidado muitas vezes. Sabe o que eu falava? Não. Agora, eu sou perfeito? Não, lógico que não. É que eu não consigo conviver com a injustiça. Alguns que estarão assistindo esse vídeo vão saber disso. Eu não convivo com a injustiça. Não sou justo. Não sou o paladino da justiça. Mas eu não consigo conviver com a injustiça. Imagina quando eu cometo uma injustiça. Ou quando alguém vem e fala assim, ó, você cometeu essa injustiça. Eu fico muito ruim com isso. Me convidaram várias vezes, mas eu disse, não, eu não vou. Ah, por quê? Ah, por causa disso, daquilo, daquele outro. Mas eu sabia por quê. Porque não é justo deixar os irmãozinhos pobrezinhos, os das comunidades lá, sem ser convidado, e convidar só quem tem postura, quem tem educação, quem é formado, quem é isso, quem tem uma boa profissão. O que eles mesmos sabem e admitem, eles que eu estou dizendo, os guardadores de sábado, essas condutas são morais e fundamentais para o amor dos discípulos do Mestre. E tais normas não estão nos 10 mandamentos. Eles sabem que tem que amar o próximo, sem distinção, sem preconceito. Eles seguem várias regras morais fora da lei moral e depois cobram que se siga uma regra que ficava dentro da lei, dessa tal lei. Ou seja, devemos então seguir o mandamento do sábado, porque este estava dentro do decálogo. Mas, e todas outras normas morais que estão fora do decálogo? Seria menos importante, eu faço a pergunta? Devemos analisar. Vamos ver. Humilhando, dizendo a verdade. Certa vez, um grupo de guardadores da lei afirmou que não ofender e não humilhar já estão incluídos no mandamento que proíbe falso testemunho. Mas não é bem assim, meu querido. Por exemplo, eu posso chegar num ponto de ônibus cheio de pessoas e ao ver uma mulher chorando, e sabendo eu que ela é uma prostituta e que vive chorando pelos cantos, posso falar em bom tom no meio das pessoas. A prostituta está chorando. Ou somente prostituta chorando. Ou também posso, dentro de um ônibus, ver um homem que talvez por problemas renais tenha urinado nas calças. Ele está agonizando para descer no próximo ponto, morrendo de vergonha, e então eu digo, amigão, você urinou nas calças.
tanto no caso da mulher, da prostituta, como do homem, eu não levantei falso testemunho. Eu não menti. Eu falei a verdade. Mas eu ainda, assim, humilhei-os. Eu os desmoralizei na presença de outros, causando talvez danos morais. Estão entendendo, meu querido? Isso não está na lei, lá nos 10 mandamentos, no decálogo. Não está. Porque eu posso muito bem fazer isso. Mas eu estou humilhando essas pessoas. Como outro exemplo, dentro do arquivo morto da empresa, onde supostamente eu trabalho, eu posso ouvir um colega conversando com seu melhor amigo, o qual confessa para o outro que está com problemas sexuais no casamento. Então eu espalho essa informação pela empresa contando exatamente o que eu ouvi. Exatamente, causando grande transtorno e humilhação para o meu próximo, dizendo a verdade. O decálogo não condena comentar com os outros assuntos íntimos alheios à lei moral, não proíbe isso. Você consegue compreender? Está entendendo? Supervalorização das pedras. Certa ocasião, meu querido, disse um observador da lei para mim: o que está nas pedras é moral, é do Criador, e a guarda do sábado foi gravada nas tábuas de pedra. Sim, mas não agredir, não magoar, não ofender, não ignorar ou não omitir compaixão, perdoar, não ter preconceitos, amar, estão escritos nas tábuas de pedra? Eu perguntei para ele. Por acaso não são normas bem morais? Todo bom discípulo do Salvador procura seguir essas normas. Analise os seguintes exemplos, meu querido. O que é mais sagrado e importante? Deixar de cortar grama no sábado ou socorrer uma criança que sofreu uma queda feia, quebrou um braço, uma perna, sei lá? Não lavar o carro no sábado ou alimentar um carente faminto? Deixar de cozinhar no sábado ou perdoar uma grave ofensa? Ajudar, socorrer, doar, estender a mão e etc, etc, etc. São ações e condutas do mandamento amar ao próximo. Você sabia disso? E nem por isso está ali na lei. Você compreende, meu querido? Mas a guarda do sábado seria mais importante porque foi gravado em tábuas de pedra. E segundo o grande mandamento, base seria então menos importante porque não foi gravado em pedras, mas foi escrito no livro da lei, na lei de Moisés. Quer dizer que perdoar tem menos valor que se abster de trabalhos no sábado? Porque o mandamento do perdão não estava em tábuas de pedra? Parece que para muitos guardadores da lei, o decálogo tem mais valor que as palavras do mestre ou dos apóstolos na nova aliança. Você consegue entender, meu querido? Talvez para você seja um pouco difícil entender isso, porque por você não ser um guardador de sábado, um guardador da lei, para você talvez seja meio difícil de entender isso. Mas quando um guardador da lei cruzar sua frente, ou você que guarda a lei, achando que aqueles 10 mandamentos servem para você, meu amigão, tome isso como lição. Outra situação. Reconhecimento e valorização. Vamos lá. Digamos que um menino de 6 anos, com muito empenho e dedicação, passa quase a tarde toda a fazer um desenho colorido, bonitinho, para mostrar para o seu pai, quando ele chegar do trabalho. A criança estava inspirada e queria impressionar seu pai. Quando o pai chega em casa, a mãe avisa o menino e lá vai o menino, o garotinho correndo eufórico para a garagem ao encontro do seu pai. Mas o pai, ao invés de elogiar muito e apreciar o trabalho do filho, fica mudo, nada diz. E quando o filho insiste, o pai diz que o desenho não ficou ruim, ficou bom, mas podia ficar melhor. Então o filho, decepcionado e com lágrimas nos olhos, sai arrasado. O pai não olhou para a euforia e expectativa do seu filho, olhou só diretamente para dentro do desenho em si e deu seu parecer demonstrando falta de interesse. Foi frio com o menino. Agora eu faço a pergunta. Você ouviu a historinha, né? Qual dos 10 mandamentos o pai quebrou? Me fala qual dos 10 mandamentos o pai quebrou. Não estamos nem falando de guardador de sábado.
Qual dos 10 mandamentos? Está com vergonha de responder? Mas eu falo, nenhum. Nenhum mandamento aquele pai quebrou. Deve-se honrar pai e mãe, mas os pais não devem reconhecer o esforço e dar atenção ao filho? O decálogo não instrui a prestigiar, valorizar o trabalho, empenho, dedicação e esforço do próximo. Me mostra lá no decálogo para a gente dar valor, demonstrar que a gente está reconhecendo o empenho de alguém. Muitas vezes não valorizamos, não prestigiamos o empenho, o esforço do próximo, que mesmo não tendo um brilhante resultado, meu querido, em um determinado trabalho, fez de tudo para alcançar o objetivo, fez o que podia para nos agradar e muitas vezes nós não reconhecemos esse esforço. Esse reconhecimento e valorização do empenho, da dedicação e esforço, não propriamente do resultado, é bem moral, é bem dos discípulos do Mestre, pois faz parte e está dentro do mandamento amar o próximo. Mas nunca foi escrito nas tábuas de pedra. Compreende, meu amigão, como a tábua de pedra é fria? Por isso que Paulo fala, tábuas de pedra, já era. Agora é aqui, ó. Poderíamos citar diversas situações de conduta moral que o decálogo não cita, meu querido, mas para ir direto ao centro da questão, podemos afirmar o seguinte: os 10 mandamentos não são a norma de perfeita conduta. Ou você ainda há de achar que aqueles 10 mandamentos é a norma perfeita de conduta para qualquer pessoa? A Escritura nunca manda o seguidor do Mestre, do Messias, se espelhar nos 10 mandamentos. Mas em quem ou aonde? No Salvador. Compreende, meu querido? Quem santifica a vida do ser humano é o Salvador através da fé. Portanto, quando os irmãos, observadores da antiga aliança, e outros incluem você que não é guardador de sábado, mas crê naquelas tábuas, alegam que o decálogo foi dado para todos os povos e é imutável, eu lamento, mas isso não é a verdade. Somos filhos filhos da livre, da nova aliança e não da escrava, velha aliança. Você compreende o que eu estou dizendo a você, meu querido? Conseguiu compreender nessas sériezinhas de 4 vídeos curtinhos? Se realmente a lei de Deus é a lei imutável, eterna, os 10 mandamentos lá e os preceitos. Se você ainda acha, tudo bem, porque esse vídeo, a intenção não é tirar sua fé, é fazer você raciocinar. É um problema seu. Para mim, um dia foi regra de fé, regra de conduta do Filho de Deus. Agora não, eu substituo Deus pelo Criador do céu e da terra. É regra de conduta dos filhos do Criador. Um dia eu também achei. Mas eu comecei a analisar. Aqui não está dizendo que eu não posso destruir aquilo que é do meu próximo. Eu não posso cobiçar. Compreende? E vou falar uma coisa para vocês. Quando esses 10 mandamentos foram dados, dizendo não mate, não roube, não cobice, não adultere, era para aquele povo que estava lá, para eles não se autodestruírem no deserto, para que a profecia do Messias da tribo de Judá, que estava lá no deserto, se cumprisse. Compreende? Era para eles. Eles tinham que ser assim realmente. Não se matem, não se roubem, porque eles saíram lá do Egito muito mais egípcios do que os próprios egípcios. Saíram adoradores, adúlteros, sem amor, detratores. Então tinha que ter essa lei para eles não se autodestruírem. Mas naquela época, tribos nômades destruíam umas às outras através das guerras, por isso que vai lá e mata. Mas a gente vai mais para frente falar de onde veio essa ideia de vai e mata. Não agora. Agora estamos falando dos 10 mandamentos, se realmente é o perfil que o Criador espera da gente. Tá bom, meu querido? Mais uma vez, legal que você ter vindo até aqui. Dá um joinha no nosso canal lá. Entra lá, vamos bater um papo. Se alguma coisa que está sendo dito nessa sériezinha de vídeo aqui, ou em qualquer outra, você não está concordando, bate um papo comigo. Lembrando que essa sériezinha de 4 vídeos terminou aqui, mas o assunto dos 10 mandamentos e da guarda do sábado vai continuar. E vai abrir bem os seus olhos, tá bom? Um abraço e até lá.